Chegamos à tão aguardada super quarta. É amanhã que o Banco Central vai anunciar a decisão de juros aqui no Brasil. O choque no preço do petróleo, somado com um IPCA que acabou surpreendendo para cima, acabou frustrando parte dos economistas em fevereiro, acabou provocando uma revisão nas estimativas dos economistas para o Copom. Agora, a maioria das instituições do mercado financeiro vê uma redução de juros mais cautelosa. Vamos colocar um pezinho primeiro na água para sentir o mercado. Essa deve ser a postura do Banco Central. O mercado está projetando 0,25 ponto percentual de queda na Selic. Maria Regina Silva, editora da Broadcast, fala agora conosco sobre essas mudanças e, claro, fala também sobre quais as grandes expectativas para a reunião de amanhã. O mercado mudou de ideia, o mercado mudou e mudou foi tudo. Tem gente que ainda mantém o 0,5, mas a opção majoritária agora é uma queda um pouquinho mais moderada. Bem-vinda, bom dia. Olá, Gabriel. Muito bom dia. Bom dia também a você que nos acompanha. Isso mesmo, Gabriel, uma mudança considerável. No levantamento passado, a expectativa majoritária era de uma queda na Selic de meio ponto percentual. Esse levantamento passado, a qual eu me refiro, foi divulgado, foi feito na quinta-feira da semana passada pelo Projeções Broadcast. Ali, no finalzinho da semana já, começaram a surgir algumas instituições mudando suas expectativas, como Tendências Consultoria e Itaú Unibanco. Aí, o Projeções Broadcast foi a campo e fez uma nova coleta. Agora, essa pesquisa mostra que a maioria espera um corte de 0,25 ponto percentual na Selic, que está em 15% ao ano. E vamos aos números. Olha, de um total de 33 participantes no levantamento feito ontem, 25 esperam corte de 0,25 ponto na Selic. Isso, nesse universo, ele representa 76% das instituições que esperam a Selic caindo dos atuais 15% para 14,75% ao ano amanhã. No levantamento feito lá na quinta-feira, esse percentual estava em 62,5%, ou seja, é um número aí, um percentual bem menor em relação a esses 76%. Agora, então, portanto, a estimativa é de que a Selic seja reduzida de 15% para 14,75% ao ano. No levantamento de ontem, só a XP espera manutenção da taxa em 15% ao ano na decisão do Copom desta quarta-feira. As expectativas, no entanto, para o fechamento de 2025 permaneceram em 12,5%. Essa taxa de 12,5% estimada para a Selic fechada em 2026 está um pouquinho acima da taxa vista ontem no Boletim Focus, que também elevou a estimativa, mas foi para 12,25% ao ano. Olha, um destaque interessante desse levantamento também é que agora o mercado ele passou a ver uma Selic maior lá e no terceiro trimestre de 2027, que é o horizonte da política monetária. Até então, essa estimativa estava em 10,75% e agora foi para 11,20%, ou melhor, 11, exatamente em 11% ao ano. Bom, como você já adiantou, Gabriel, essa disparada no preço do petróleo devido ao conflito no Oriente Médio tem elevado a percepção de especialistas do mercado como um todo de que o mundo, inclusive o Brasil, vai ter aí uma inflação, vai conviver com uma inflação maior. Teme-se efeitos inflacionários, inclusive alguns já vêm aparecendo nos dados de inflação, nas expectativas. Então, o mercado está então se antevendo, né, a esse efeito, que ainda não sabe se qual vai ser realmente esse efeito nas expectativas, na inflação corrente, consequentemente na política monetária. Por isso, o mercado, né, a maioria das instituições tem antecipado aí no sentido de ver uma queda menor da Selic para ir
tatear o mercado, tatear esse conflito para ver até onde vai. Os Estados Unidos falam em 4, 6 semanas de duração, mas tudo é muito incerto. Então, diante dessa incerteza, o mercado fez aí essas atualizações. Houve uma onda de revisões. Ontem aqui, conversando com vocês, a gente já tinha adiantado algumas instituições que haviam, né, mudado suas expectativas, Santander, BTG, Bofa, todas elas e mais outras, né, como mostra o próprio levantamento do Projeções Broadcast, mudando aí suas apostas para essa decisão de política monetária. Bom, com relação à XP, que é a única da pesquisa a esperar manutenção, ela diz que, olha, é, que tem essa visão mais conservadora, Gabriel, e que passou a esperar aí, ela tinha uma projeção de queda de 0,5 ponto e agora espera manutenção. Ela diz que a deterioração do cenário inflacionário, com o choque do petróleo e surpresas para cima na inflação no começo do ano, são algumas das justificativas que ela inclui aí em seu comunicado, em seu relatório, para dizer: olha, estou esperando agora a manutenção e não mais um recuo de 0,5 ponto percentual. Um ponto importante, claro, vai ser o comunicado do Copom. O Banco Central já vinha aí mantendo, né, uma postura cautelosa a despeito de, no último comunicado, ter, né, como se diz, ter dado a direção aí dos juros, né, de que na próxima reunião, né, decisão, que é essa de março, já promoveria um corte, começaria o corte da Selic. Espera-se ainda com mais expectativa por esse comunicado, dado todo esse quadro de incerteza global. Bom, a expectativa, então, é de um tom de comunicado cauteloso e sem sinalização explícita do ritmo da Selic a partir de abril. Outros também, Gabriel, não descartam a possibilidade de o Banco Central atenuar um pouco no sentido de ter uma comunicação voltada para acomodar esse choque de petróleo, dado que pode ser uma crise temporária. Mas a visão geral é de que sim, o comunicado virá mais cauteloso até que o Banco Central tenha aí mais informações sobre o andar deste conflito no Oriente Médio, Gabriel. Atenção total a essas projeções. Amanhã é super quarta, viu, Maria? Teremos muito trabalho acompanhando as decisões aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos. Que pista estes diretores vão nos deixar sobre os próximos passos e se a gente vai ter realmente a concretização deste cenário mais cauteloso que o mercado está apontando. Sempre bem-vinda, bom dia, um bom serviço a você. Eu que agradeço, ótimo dia para vocês também. Valeu, até a próxima.